Minha gente, essa turminha do ódio do bem tá que tá. Não consegue esconder nem o ódio em enquetes. Eu já vou comentar sobre as últimas informações de Rússia e Ucrânia, mas eu preciso mostrar isso aqui para vocês. Gente, isso é o Joel Pinheiro perguntando nas suas redes sociais: você seria a favor da proibição legal dos documentários da Brasil Paralelo? Produzi-los e veiculá-los deveria ser crime? Veja que o cara levou uma surra na sua própria enquete. Sim, 14,5% dos votos. Não, 85,5% dos votos. Quase aí 15 mil votos. Então isso foi o suficiente até para memes serem criados. Olha aí quem votou sim, Joel Pinheiro. É óbvio, né? É a cara dele. Então, por que ele fez essa pergunta? Porque ele é a favor da proibição. Aí tem muita coisa aqui pra gente analisar. Por exemplo, proibição legal. O que seria proibição legal? É o Estado entender que a proibição é legal? Ou a censura é legal? Porque qual o problema com os vídeos ou os documentários do Brasil Paralelo? É porque vão de contra as narrativas da esquerda? Aquela espécie de narrativa oficial? O que a gente aprendeu ali com os nossos antepassados comunistas é a verdade absoluta, não muda. Você não pode ter uma outra visão? Não! Não! Vale lembrar aqui que o Brasil Paralelo está produzindo ótimos documentários. O último agora vem aí falando de favelas no Brasil e parece que o Joel Pinheiro não está gostando dessa ideia, já quer censurar. Eu particularmente já assisti todos os documentários, desde aquele lá Cruz e a Espada, assisti todos os filmes, excelentes, visões, inclusive tem documentários, o próprio 1964 tem visões diferentes ali com os especialistas. Tem gente que fala em ditadura militar, tem gente que fala em regime militar, então você tem uma ampla visão, observação da história através dos documentários. Vale lembrar que Brasil Paralelo, segundo o próprio Brasil Paralelo, é 100% financiado pelo público que assiste. E aí não tem coisa política por trás. Diferente desses documentários que o Joel Pinheiro deve gostar, do passado principalmente, em que o governo Lula bancava para fazer filmes aí de si mesmo, né, para endeusar a própria imagem, etc. Nesse sentido, eu sou contra porque é o dinheiro público financiando mentiras, narrativas de esquerda. Mas faça filmes, faça eventos, invista, chama o setor privado para financiar, chama o público, legal. Agora não venha pegar o nosso dinheiro público para bancar, acender essas porcarias. Porque eu sei, a mentira é difícil. Você buscar financiamento privado, força do público. Então sempre tem ali a mão do Estado, um governo corrupto, mentiroso, para acender isso daí. Quando a verdade é dita, ou alguém pretende levar a verdade, é mais fácil do setor privado investir, do próprio público contribuir. Então essa talvez seja a dor que o Joel Pinheiro sente. Então vamos buscar uma espécie de proibição legal. Legal. Bem louco. Aí a galera foi pra cima. Aí depois vem o Joel Pinheiro, depois de tanto ser atacado aí, vem com essa postagem: ser, ao mesmo tempo e pelo mesmo post, acusado de a opção 1, querer proibir o Brasil Paralelo, e 2, não querer proibir o Brasil Paralelo. Nesse caso, os que me acusam de 2, apesar de autoritários, acertaram. O resto é só burrão mesmo. Gente, desculpa esfarrapada. Não, vem comigo. O cara faz uma enquete tendenciosa. E essa é a história que o Joel Pinheiro quer levar agora. Não, eu fiz a enquete, se você é a favor da proibição e não, mas a minha resposta é não. Eu fiz a enquete, mas eu voto não. O que é isso? É como se eu fizesse uma fogueira, uma enquete, assim, ó. Você é a favor que o ministro do Supremo seja jogado na fogueira? Olha só, coisa pesada. Supondo, por favor, uma analogia. E eu botasse lá sim ou não. Na hora o Supremo ia derrubar minha enquete, ia alegar discurso de ódio. Que isso, fogueira? Aí qual seria a minha desculpa? Não, eu fiz essa enquete, mas a minha resposta é não.
Eu botei lá só para ver o que acontece, mas a minha resposta é não, eu não sou a favor. Mas a enquete, óbvio, tendenciosa. Essa foi a proposta do Joel Pinheiro. Jogar o seu desejo sem se culpar. Você entende? Malandrão, isso aqui que é resposta de burro. Ele chamou o resto de burrão, mas burrão é ele. Não cola, não há lógica, não há coerência. Na minha visão, é canalice esse tipo de coisa, de resposta. Se dão mal, né, Joel Pinheiro? Não consegue nem se safar da própria burrada que cria. Meu Deus do céu. Vamos lá então falar de uma outra enquete que aconteceu no dia anterior. O blog do Noblar, você deve estar sabendo, ele publicou isso aqui. Fez a pergunta para o público: você concordaria com a invasão do Brasil por forças militares estrangeiras para derrubar o presidente Jair Bolsonaro? Sim ou não? Outro que levou surra na própria enquete. 87,4% votou não e 12,6% votou sim. Veja que tem gente que é a favor da ideia do Noblar. Mas, Bruno, não é a ideia do Noblar. Foi só uma pergunta. De novo, pergunta tendenciosa. Porque a própria pergunta já coloca o Jair Bolsonaro como uma espécie de problema, de coisa ruim. Por que ter uma pergunta dessa? Ah, você é a favor que alguém venha e leve e destrua a igreja? Por quê? Qual é a raiva contra a igreja? Ou a igreja fez alguma coisa errada, acredito que não, ou alguém tem muita raiva da igreja. O Noblar é a mesma coisa, ou o Jair Bolsonaro fez uma coisa muito errada, ou ele tem muita raiva do Jair Bolsonaro, que de repente é um presidente muito bom que está atrapalhando os interesses políticos do Noblar. Até porque ele apoia um ladrão condenado em 3 instâncias, que está disposto a regular a mídia, a fazer aliança com ditaduras. Então, eu acredito mais na raiva que ele tem contra um bom presidente que temos hoje. Foi eleito pelo povo. Olha como ele é tratado nas ruas hoje. Só isso. Como ele é recebido na praia, nas ruas, nas inaugurações, nos eventos, nas viagens, nos aeroportos, etc., nos jogos de futebol, etc. E olha como o Lula é recebido ou não é recebido, porque ele não vai a lugar nenhum, a não ser escondido e com seguranças, e não lota nem os terreninhos, salõezinhos, escritórios, galpões de sindicatos de esquerda. E é o cara que o Noblar quer de volta. Então é isso, gente. A pergunta é tendenciosa, é porque ele tem esse desejo. Agora falo aí, que tipo de invasão é essa? Por algum país democrático? Alguém que vem fazer justiça no Brasil? Não. No mínimo aí o quê? Uma Cuba, uma força militar venezuelana ou da Coreia do Norte para dar o golpe. É preciso destituir um presidente democraticamente eleito para instituir aqui uma ditadura, botar um ladrão de volta, arrebentar com o Brasil. É isso, Noblar? Então, a gente percebe a malandragem nessas enquetes. E eu percebo também que esses caras passam tempo, eles ficam esquecidos, apagados. Eles já criaram essa estratégia. É preciso voltar à mídia. É preciso voltar a ter palco aqui no meu bloguinho, nas minhas mídias sociais, redes. Então vou criar uma polêmica, vou fazer uma palhaçada. Vou criar uma enquete ridícula que a galera vai aí agitar a internet pra mim. Aí ganha o palco. Porque esses caras, não sei se é demência, mas esses caras, eles são capazes de tudo para voltarem à mídia, mesmo que seja passando vergonha. Ah, eu vou passar vergonha, eu vou bancar o ridículo, retardado, mas vou voltar para a mídia. Depois tenta corrigir o papel, mas tô de volta. Vamos lá então falar sobre as notícias da guerra, Rússia versus Ucrânia. Muita gente falando que é guerra de informação. Claro que tem essa parte da informação, isso é muito decisivo, mas não aquela coisa do mamãe falei, que foi lá resolver a guerra como se o MBL tivesse aí para sair como campeão da guerra, porque foi lá buscar informação verídica, passar para todo mundo e resolver o conflito. Mas vamos já começar a eliminar parte dessa mídia brasileira, porque não consegue nem se entender com o próprio português. Veja aí, mais de 1 milhão, que bonito, 1 milhão de pessoas deixaram a Ucrânia, diz ONU. Ah, não basta errar, tem que repetir o erro lá embaixo, no texto.
Mais de 1 milhão de pessoas já deixaram a Ucrânia desde a invasão russa. 1 milhão. Meu Deus do céu. 1 milhão. Vamos lá então. Rússia vai decretar lei marcial na sexta-feira, diz Ucrânia. É aí que está a coisa da informação. E aí? Será algum blefe da Ucrânia? Porque nessa altura do campeonato, a Ucrânia precisa também jogar. Um blefe ali, não sei o que, vamos fingir. Igual a questão de número de mortos. É outra coisa que faz parte aí dessa guerra de informação. Porque a Ucrânia bota lá para milhares. 4 mil, acho que agora 6 mil mortos. Russos, soldados russos. A Rússia, por sua vez, joga lá embaixo. Não, foram só 400, 500, 600 mortos. E aí? Quem está mentindo? Eu tenho uma opinião de que tanto a Ucrânia como a Rússia estão mentindo. Um mente para cima, outro mente para baixo. Faz parte do jogo da estratégia política. Estão matando, hein? Cuidado! Não estamos morrendo, não. Então, cuidado, né? Tem muito soldado aqui. Então, é a guerra de informação. E mais coisa aqui para você nessa guerra. China pediu que Rússia adiasse invasão. De jornal. Informação estaria em relatório de governo dos Estados Unidos. Governo chinês nega diálogo. Informação puramente falsa. E aí, dá para acreditar ou não? Não sei. É o momento de mentir agora, de jogar. Algumas coisas podem ser sim verdade, outras não. Isso segundo o jornal. Qual jornal? Deixa eu passar para você. New York Times. Gente, olha, não dá para acreditar em ninguém. Eu não acredito em Biden, eu não acredito em New York Times, eu não acredito em Xi Jinping, não acredito em Putin, não acredito em Zelensky, não acredito em ninguém. Então é uma coisa complicada, só o tempo dirá. E aí é a guerra de estratégia. Vamos lá. Rússia planeja forjar ataque ao próprio território, diz Ucrânia. É aí que tá, gente. Será? A Rússia, ela pode sim forjar um ataque contra seu próprio país, e depois alegar que foi a Ucrânia que atacou. E aí, estão atacando o nosso país, aí vai ser preciso ampliar a guerra, usar armas nucleares, etc. Por outro lado, a Ucrânia pode também atacar a Rússia e alegar que a Rússia está atacando, porque, olha só, nós informamos que a Rússia ia atacar o seu próprio país. Então vamos atacar, a informação já está dada. Caso chegue um ataque nosso lá, só falar, viu? Acertei, foram eles. Então, gente, em uma guerra tudo pode acontecer. Eu acho difícil isso. Inclusive pode ser um discurso só para sensibilizar. Olha, a Rússia está prestes a fazer um jogo aí para simular contra-ataque. O que poderia ser um jogo da Ucrânia para tentar fazer o Ocidente se meter, Estados Unidos, outras forças, etc. Será que Mamãe Falei está por dentro dessas informações ou está lá só batendo papo com o jogador de futebol, pedindo pix, dinheiro, vamos ajudar? Acho que está muito estranha essa participação do Mamãe Falei e do MBL na guerra. Eu queria ir para a guerra assim também. Vou para a guerra, fico lá batendo papo ali em outro país. Não deixaram entrar não, porque ele sabia que não ia deixar entrar. Todo mundo querendo fugir, ele quer entrar. Fica lá viajando, ganhando dinheiro. Eu também queria fazer uma viagem dessa para a guerra. Então é isso, minha gente. Não vou estender mais o vídeo. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha o vídeo.